tema de hoje, autoestima, tá? Então, para você que está me vendo pela primeira vez na telinha, eu sou a Jaque Gonçalves, estou numa nova missão, ajudar a você a salvar o seu casamento e viver uma história de amor com o seu companheiro. E como eu havia dito, não tem como você salvar um casamento, qualquer relacionamento, sem você estar bem consigo mesma. E aí, meninas, autoestima, né? Antes eu quero dizer uma coisa. Hoje não vamos falar sobre dicas de beleza, sobre estética, não é isso. E sim o que está por trás da autoestima, né? O que é a base da autoestima, né? Vocês sabiam que muitas pessoas, milhares, posso dizer que a maioria das pessoas que se consideram bonitas não preenchem os requisitos de belezas pré-estabelecidos pelas mídias mundiais? E tem um porquê disso daí, viu? E é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Bom, eu já disse que hoje não vai ser dica de beleza, nem de estética, nada disso, que a gente vai falar da base da autoestima. E o que é essa base da autoestima, né? O que tá por trás aí? Olha só, a autoestima tem muito mais a ver com autonomia, tá? Tem muito mais a ver com a qualidade de vida, com o que nós estamos vivenciando e o que vivemos desde que viemos aí ao mundo, tá? Conforme nós vamos crescendo. Então, a autoestima, ela é construída desde a nossa infância, né? Vocês devem saber disso, mas enfim. Então, você não nasce se achando bonita ou se achando feia, tá? Você não nasce com autoestima. Você vai construindo ao longo da sua história, né? Por isso aí é muito importante a gente, na vida adulta também, fazer com que a nossa vida contribua aí para nossa autoestima. E eu tinha falado, acabei de falar, que a autoestima ela tem tudo a ver com autonomia, com a sua qualidade de vida, tá? Com a sua capacidade de resolver problemas, com o reconhecimento da importância de você, né? Nas suas tribos. Quando eu falo nas suas tribos, como você se reconhece como importante no seu quadro familiar, no seu trabalho, com os seus amigos, né? Isso que eu me refiro aí às suas principais tribos, né? Tem a ver com como está a organização da sua vida, né? Tem a ver com o quão sobrecarregada você está ou não. Tem a ver aí com a sua habilidade de resolver problemas, tá? Então a autoestima, né? Você se achar bonita, você se gostar daquilo que você vê e até mesmo o cuidado tem tudo a ver com isso aí que eu tô falando, né? Tem a ver aí com a sua forma de administrar o tempo assertivamente, tem a ver com o seu nível de satisfação na sua vida aí no todo, tá? Né? Então aí, resumidamente, basicamente a autoestima não tem muito a ver assim com a beleza, com esse conceito de beleza, né? Que tem aí estereotipado aí na mídia, né? As belas são louras, altas, magras, né? Então, não, a autoestima não tem muito a ver com essa beleza. Claro, né? Que tem a ver com você se gostar, sim, obviamente, de você gostar daquilo que você vê no espelho, mas para você gostar daquilo que você vê no espelho, tem por trás tudo isso que eu acabei de falar para você, né? Então, hoje, queridas, eu tenho aí um exercício de reflexão aqui que a gente vai fazer, né? Pra gente ver como é que está o seu nível de satisfação na sua vida. Eu acabei de falar aí pra você o quanto tem, assim, o que engloba, né? O quanto que engloba aí a nossa vida, a qualidade da nossa vida em todas as áreas, né? Nessa questão aí da autoestima. Então, pra gente saber como é que tá aí a sua autoestima, antes disso vamos saber, né, como é que tá. Vou pedir aí para você refletir como é que tá a sua qualidade de vida, né? Eu separei hoje aqui uma técnica, só que não, agora a gente vai conversar e depois eu vou deixar para vocês um PDF, tá?
Não sei se no Instagram tá para subir PDF, mas eu sei que no Face dá. Então eu vou subir, e para você que quer que envie esse PDF no e-mail, me mande uma mensagem, tá? Que eu mando aí no seu e-mail esse PDF. Mas com essa técnica que a gente vai falar agora, tá bom? Essa técnica, eu não sei se quando eu mostrar aqui como que ela vai aparecer. Tá vendo? É um círculo, tá vendo? Essa técnica aqui ela chama avaliação do nível de satisfação, tá? Na sua vida, né? Qual o seu nível de satisfação na sua vida? Então a gente vai fazer um círculo e vamos dividir esse círculo em assim como se fosse pizza, só que seria assim uma pizza com diversos pedacinhos, né? E aí, nesse círculo, a gente vai dividir aí em 4 setores. O primeiro é o pessoal, depois o profissional, depois qualidade de vida e por último relacionamento. E não é à toa que a gente deixa por último aí o relacionamento, porque a gente precisa estar bem consigo para que a gente possa estar bem com o parceiro, né? Com o nosso companheiro aí. Então não se preocupa se você não anotou isso, tá? Não se preocupa, tá? Porque, como eu disse, eu vou depois disponibilizar este arquivo em PDF para você. Eu acho que eu consigo subir no Face. Eu nunca subi, gente, tá? Mas de alguma maneira, nem que eu dê um print aí, deixe como imagem, tá bom? E para você, mais uma vez que queira, eu vou disponibilizar aí também por e-mail. É só você me mandar essa mensagenzinha. Então, como eu disse aqui para você, agora a gente vai pensar como está o nosso nível de satisfação. Então, eu vou conversar com você aqui assim um pouquinho. Olha só, conforme eu falei aqui para você, a gente começa pelo pessoal. Quando eu digo pessoal, isso abrange, gente, algumas coisinhas, né? O primeiro, como estão as nossas resoluções sentimentais, né? Então, assim, você tá carregando alguma mágoa de alguém? Não precisa ser necessariamente do seu parceiro, tá? Mas você tem aí alguma mágoa, alguma tristeza no seu coração? Eu vou abrir um parênteses aqui para tristeza, porque às vezes a gente está passando, principalmente que nós estamos aí vivendo em pandemia, mas muitas pessoas estão perdendo entes queridos. Essa tristeza, que é a ausência, né, sentir a saudade, a ausência da perda de um ente querido, não entra nesse critério aqui que eu estou conversando com você, tá? A tristeza que eu digo é assim, de algo passado, alguém realmente que tenha feito alguma coisa com você, ou você que tenha tido uma autodecepção muito grande, né? Então eu gostaria que você parasse para pensar aí nos seus sentimentos, né? Como está aí o seu coraçãozinho? Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa pedir perdão? Tem alguma história que não está resolvida na sua vida? Olha só, eu vou falar do perdão aqui, rapidinho para você. O perdão não tem nada a ver com esquecimento, como eu sempre gosto de dizer. O perdão tem a ver com a chance que você dá ao outro de ter a oportunidade de reconstruir uma relação de confiança com você. O esquecimento pode ser que ele venha, né, uma dádiva de Deus, pode ser que ele venha com o tempo, mas pode ser que você nunca esqueça o que tenha feito você sofrer, mas você sim pode esquecer, retirar do seu coração, da sua vida, o sofrimento. Então é importante você entender que quando você fala eu vou perdoar ou eu vou pedir perdão, não tem a ver com que não soframos as consequências. A gente sofre a consequência quando magoamos, quando fazemos alguma coisa para o outro que seja ruim, né? Que seja magoar. Há consequências quando somos magoadas. As consequências, elas vão existir. O segredo é de quando se perdoa e quando se é perdoado, é você sobrepor, né? Todas as consequências, você vai passar por elas, mas não dará foco a elas, e sim é uma nova chance aí de viver uma relação de confiança, tá? Então, trabalha aí um pouquinho no seu coração, pensa aqui comigo rapidamente, nosso cérebro é incrivelmente rápido, tenho certeza que todas vocês, ou muitas de vocês, já conseguiu aí trazer aí essa resposta, né? Então, esse lado pessoal a gente vai falar. Aí eu quero que você pense aí nas mágoas, na tristeza, como tá aí o seu coraçãozinho.
Então, se o seu coração ele tiver com uma tristeza por conta de um perdão que você não deu, ou um perdão que você não pediu, ou uma traição de um companheiro, né? Esses sentimentos, eles necessariamente precisam ser resolvidos, como eu disse aí já em outras lives, né? Então, você precisa, tá? Resolver todas essas magoinhas aí, essas mágoas no seu coraçãozinho, para que você consiga viver melhor, e inclusive na sua autoestima, tá? É muito difícil a gente se sentir bem, a gente se sentir bonita quando a gente está magoada, tá? É muito difícil. Nosso cérebro não consegue trabalhar tão bem quando a gente está com esses sentimentos aí corroendo aí o nosso coraçãozinho. Então, eu quero aí que você comece a se dar a oportunidade de refletir, tá? Para resolver isso. Já que como eu faço? O primeiro passo é querer. É você querer, por exemplo, no caso do perdão, é querer aceitar o perdão, é querer pedir o perdão, tá? O primeiro passo é a força de vontade, é o querer, tá? É entender aí que precisa aí de uma atitude. O perdão, ele não vai acontecer do dia para a noite. Você não vai assim acordar, nossa, hoje eu perdoei. Nossa, hoje eu estou perdoada. Não, não funciona assim. Então, ele depende da sua atitude, tá? Então, essa é a primeira questão. E no caso da mágoa, também é a mesma coisa, tá? Lembrando que a mágoa, a gente muitas vezes comete o erro de associar a mágoa a alguma coisa que o outro fez conosco, né? Alguém nos magoou, é assim que nós verbalizamos. Mas, na verdade, não é alguém que nos magoou, e sim a forma a qual nós absorvemos determinadas atitudes e situações. Foi a sua forma de absorver que a fez com que você ficasse magoada, entende? É diferente. Se vocês entenderam o que eu falei aqui, dá um sim pra mim. Dá um sim aí pra mim. Isso, sim. Vamos Insta. Dá um sim pra mim. Isso, Exato, exato. Então, entendendo isso, coloque em prática na sua vida, tá? Não adianta aqui a gente compartilhar informações, eu passar tantas técnicas que podem realmente transformar a vida de vocês, se vocês não as colocarem em prática. Eu faço a minha parte, você faz a de você e vai dar certo, com certeza, tá? Então, pensando aí no lado pessoal, então a gente viu aí o nosso coraçãozinho, e agora eu quero que você pense como está a rotina da sua vida. Aí com a pandemia, né, talvez para você muita coisa mudou, algumas pessoas já estão tendo aí o seu lado profissional já normalizando, outras não, a maioria não, né? Então, como você tá? Aí, se você tá sobrecarregada, se você estiver sobrecarregada, quanto dessa sobrecarga você poderia delegar? Né? O que poderia facilitar a sua vida? Eu vou dar um exemplo básico. Hoje eu conversando aí com uma amiga, cliente, ela mora em Portugal e lá todos, né, assim, a maioria não tem assim empregados, não tem funcionários, né, da casa. E a gente conversando, um bate-papo, ela falou assim, gente, porque eu lavo louça de manhã, eu lavo louça à tarde, enfim, né? E ela trabalha também. E aí eu comentei com ela, você não tem uma lava-louça? Você não tem, aqui no Brasil a gente tem uns negócios que chama mop, gente, ele é hiper prático. Tem coisas que facilitam a sua vida. E você às vezes gasta um dinheirinho aí para investir em coisas que facilitam a sua vida. Então, assim, no caso dela, uma lava-louça, gente, ia ajudá-la muito, né? Então, principalmente aí essa galera que está trabalhando em casa, tem aí o trabalho de casa, acumulado o trabalho de fora. Então, são coisas que a gente pode sim resolver, que a gente vai deixando para depois, né? Só que enquanto a gente vai deixando para depois, a gente vai ficando sobrecarregado. E aí, como vocês sabem, quem me acompanhou aí nas lives anteriores, quando a gente está sobrecarregada, obviamente, nós ficamos mais irritadas, porque ficamos mais sensíveis. Então, você precisa aí ver o quão sobrecarregada você tá? Para que você consiga aí reorganizar. Não adianta você falar, nossa, sim, eu estou sobrecarregada. Nossa, para mim é difícil. Ok, ótimo que você reconheceu isso. Muitas pessoas não reconhecem, esse é o primeiro passo. E o segundo passo é você analisar aonde você pode melhorar isso, né? Então, assim, muitas de nós
trabalhamos fora, trabalhamos em casa, e aí a gente precisa pensar estrategicamente como a gente pode melhorar a nossa rotina. Às vezes a gente pode acordar mais cedo um pouquinho e isso vai facilitar muito aí a nossa vida. Por quê? Porque às vezes você acordando mais cedo, você consegue se organizar de tal forma que você sobra aí um pouquinho de uma hora extra aí, ou 40 minutos ou uma hora, para você colocar em dia coisas que você não conseguia fazer por estar sobrecarregado. Isso vai ajudando, contribuindo aí com que você consiga melhorar esse cenário aí da sua vida, né? A gente tem muito aí essa questão do pessoal com o profissional, a gente não consegue conciliar, a gente consegue sim. É que às vezes a gente não nos colocamos de forma de fato a resolver. Vamos pensar aí numa estratégia e vamos colocá-las em prática, tá bom? Só pensar também não adianta. Então, depois que você pensar aí nesses cenários, no pessoal, no profissional, no que você pode facilitar para que você melhore essa sua sobrecarga, eu quero que você pense agora um pouquinho comigo. Eu acho que esse é um pouco mais rápido, mas como está aí a sua espiritualidade, como está aí a sua conversa com a sua fé, né? Vivenciar, experienciar a fé é muito importante para a gente também, porque nos dá uma sensação de segurança, uma sensação de proteção, de não estarmos sozinhas, né? E isso independe da sua religião. Não tem nada a ver com religião, tem a ver sim com a sua fé. Independente da sua religião, eu gostaria que você alimentasse a sua fé e colocasse ela em prática, tá? Muitas vezes na correria da nossa vida, né? Independente, ou quando a gente está passando ou por uma situação muito difícil, ou quando realmente porque está sobrecarregado, são muitas tarefas, enfim, a gente acaba deixando a nossa fé, a espiritualidade de lado. E a espiritualidade, ela contribui bastante com o nosso equilíbrio emocional. Eu não vou adentrar tão profundamente aqui, mas eu quero dizer para vocês que as pessoas que meditam, passam tempo, 15, 20 minutos concentrada, né, na sua religião, na sua fé, elas tendem a ter aí uma maior condição de equilíbrio diante de situações mais difíceis, tá? Então, vale aí você exercitar aí a espiritualidade. E é claro, a gente não pode esquecer aí do relacionamento, né? Do relacionamento amoroso, do relacionamento aí com os amigos, né? Da sua vida social. É importante também que você pratique hobby. Jaque, praticar hobby. Você tem noção, amiga, como está a minha vida? Olha, nesse exato momento eu confesso a você que eu não estou praticando hobby. Eu não consigo. Realmente, não é nem que eu não consigo, isso é uma mentira. Eu não estou priorizando, né? Porque neste momento eu estou priorizando a realização de um sonho. A realização de um sonho, para mim, que há muitos anos aí eu venho trabalhando, e isso me dá assim, libera, né, muitos hormônios positivos, isso me dá uma sensação de paz, de satisfação, de alegria enorme. E vocês fazem parte desse sonho, porque há muito tempo aí eu já trabalho, né, com essa parte do desenvolvimento pessoal, né, em diversos setores. Em muitos anos eu fiquei focada aí no corporativo e recentemente eu vim aí para o pessoal, mas eu nunca trabalhei com afinco por conta das empresas, enfim, né, quem me conhece um pouco mais de perto, eu dei prioridades aí a outros negócios que eu julguei aí ser mais conveniente por conta da condição financeira. E aí hoje, né, atualmente, eu estou conseguindo conciliar a realização desse sonho, que é poder compartilhar aí um pouco do que eu sei com as pessoas, ajudar as pessoas, nesse caso, nesse novo momento, né, a salvar aí um relacionamento e viver uma história de amor, mas o meu foco global é ajudar as pessoas a se desenvolver, a realmente trabalhar na sua melhor performance. É sim possível, tem diversos caminhos, segmentos, técnicas que faz com que nós nos performemos melhor, né? Então eu estou aí realizando esse sonho. Então eu substituí o meu hobby por fazer algo que me dá imenso prazer.
E isso é extremamente importante na nossa vida. Então, se você quiser aí substituir o seu hobby por criar uma jornada para você realizar um sonho, vale também muito a pena. Jaque, essa live de hoje não era sobre autoestima? Pois é, olha só, o que está por trás aí da autoestima, né? Todo esse equilíbrio de vida facilita com que nós tenhamos a nossa autoestima mais elevada, tá? Por isso que diversas pessoas, como eu disse no início do vídeo, que não preenchem os requisitos de beleza, se sentem extremamente bonitas, independente do seu peso, independente do seu tipo de cabelo, altura, independente do seu biotipo, ela se sente linda. Porque possivelmente essas pessoas, elas têm os seus conflitos internos em resolução, ou não têm conflitos internos, né, de grande aí, relevância. São pessoas que, independente de estarem ou não satisfeitas, não é nem que estarem ou não satisfeitas, mesmo que elas não estejam satisfeitas com o seu cenário atual, elas arranjam forma, elas se organizam para viver o melhor possível no cenário atual e trabalham para que alcance aí um cenário mais aspirador, né? Um cenário desejado. Então, esse é o perfil das pessoas que tendenciam a ter uma autoestima mais elevada. Então, recapitulando, essas pessoas, elas são pessoas usualmente que têm facilidade, como eu disse lá no início, em resolver problemas, elas se predispõem a isso, né? Ah, Jaque, como que eu faço para resolver problemas? Como que eu faço para aprender a habilidade de resolver, né, os problemas, os meus dilemas da vida, né? Mais uma vez, é a sua primeira coisa, o passo de querer, né? Você já ouviu aquele ditado, quando a gente quer, a gente faz? Quando a gente quer, a gente consegue? É muito isso, gente, é muito isso. Então, a gente tem muitas desculpas, às vezes, de não ter tempo, não ter dinheiro, não ter condições, mas, na verdade, o que a gente não tem é a prioridade daquilo que a gente quer, tá? Então, essas pessoas que trabalham melhor com a sua autoestima, que têm a sua autoestima elevada, elas usualmente conseguem, né? São pessoas que conseguem resolver as situações melhores, conseguem traçar caminhos, estratégias, né? São pessoas que, independente das dificuldades, elas encontram um meio para superar as suas adversidades e têm a ciência que vão conseguir, que vão continuar, né? Aí a sua trajetória. Então, quando você fala assim, Jaque, como que eu faço aí para elevar a minha autoestima? Primeiro passo é você analisar aí o seu nível de satisfação na sua vida, como eu tinha dito aí para vocês, né? Um outro passo que vocês precisam também começar a trabalhar é a sua importância na sua vida, na vida da sua tribo, como eu disse. Não é o reconhecimento das outras pessoas, e sim você se reconhecer, um auto-reconhecimento da sua importância. Isso é importante, é muito importante, porque muitas vezes a mulherada, por exemplo, que não trabalha fora, que está trabalhando em casa, ou que ganha bem menos que o marido, às vezes o que ela ganha não consegue ajudar nas contas da casa, alguma coisa nesse sentido. Às vezes ela não se sente importante por conta desse detalhe, mas ela não para pensar do tamanho da importância dela. Não vou falar dos afazeres domésticos, porque eu estou me referindo inclusive àquelas mulheres que, embora não trabalhem fora, enfim, não tenham uma renda alta, mas têm uma qualidade de vida, elas teriam empregados. Não estou dizendo na sua importância em fazer as coisas, não na sua importância da sua utilidade, mas sim do seu ser. O quanto que a sua figura como pessoa é importante aí para o seu clã familiar, para o seu clã de amigos, né? Eu tenho aqui algumas pessoas aqui nos acompanhando que são extremamente importantes para mim. Tenho amigas, tenho família, tenho clientes, são pessoas de extrema importância para mim, e eu tenho certeza que também tenho a minha importância na vida delas, né? Na vida aí de cada um de vocês, pelo menos de uma boa parte. Então,
essa consciência, né, da sua importância como pessoa, não no quanto você é capaz de produzir, de fazer, não na importância da sua utilidade. Porque, minhas queridas, em algum momento da nossa vida, a gente vai perder a nossa utilidade, né? A gente vai perder. Isso assim, a gente vai perdendo, né, um pouco a nossa utilidade, conforme nós vamos aí envelhecendo. E nem por isso nós perdemos a nossa importância, ao contrário, né? Quem tem aí seus avós, quem tem pessoas aí, figuras aí mais idosas, minha mãe, eu não tenho avó, mas minha mãe já é uma senhora idosa, ela tem aí 77 anos. Nem preciso mencionar para vocês o tamanho da importância da figura dela. E ela é uma pessoa que, se eu te falar em utilidade, hoje é uma pessoa de pouquíssima utilidade, mas de altíssima importância. Então pensa um pouquinho sobre isso. Você não precisa ser útil para o seu clã, tá? Não é isso que faz de você uma pessoa importante para o seu clã, e sim a sua figura, tá bom? Então, você vai pensar, você vai começar a refletir em todos esses cenários aí da sua vida. Conforme você vai refletindo, lembrando aí, para quem entrou depois, eu vou disponibilizar esse PDF, tá? Que é a avaliação do nível de satisfação. Eu vou disponibilizar para vocês esse PDF. Seja aí por e-mail, quem quiser por e-mail, por favor, me mande um e-mail. E quem, eu acho, gente, não é certeza, tá? Eu não sei, mas eu acho que eu consigo subi-lo aí no Facebook. No Instagram eu não sei, mas no Facebook eu acho que eu consigo. Eu vou ver aí com alguém para me ajudar nesse requisito que realmente eu não entendo. Então, quando você aí, essa técnica, né, é que é a avaliação do nível de satisfação. Você tem que entender e verificar o nível que está a satisfação em cada setor da sua vida. Depois que você verificar alguns pontos que estão aí de 5 para baixo, né, tem um grau de insatisfação maior do que o grau de satisfação, obviamente são os cenários onde você vai dar aí um pouco mais de foco. E você vai falar, Jaque, o que eu faço? Você vai parar, pensar, o que eu posso fazer para melhorar isso? Por exemplo, a gente aqui, né, ultimamente, minha nova missão aí é no relacionamento, é ajudar você a viver uma história de amor com o seu companheiro. Aqueles que estão em grande crise é salvar aí essa relação. Então, quando a gente fala de relacionamento, quando ele está muito difícil, até tivemos uma live aí sobre isso, você pensa, mas eu dependo dele para resolver, para isso. Não, você depende de você, é a tua vontade. Como eu disse lá, é você pegar os seus 50% e fazer dos seus 50%, 150%. É fazer mais ou pelo menos o suficiente aí para gerar uma mudança. E sim, é possível sim, tá? Aquela historinha aí, quando um não quer, dois não briga, não é verdade. Nós, mulheres, sabemos muito bem, quando a gente quer brigar, a gente briga independente do outro querer ou não é verdade? Enfim, então você vai pensar aí em todos os cenários da sua vida, os cenários que estiverem aí menor, como eu te disse, né, em qualidade, você vai analisar o que você pode fazer para melhorá-lo e colocar em prática. Muitas vezes a gente tem até noção do que deve ser feito, mas a gente acaba empurrando aí para frente e acaba não fazendo o que deve ser feito. E aí, né, maravilhosa, se a gente não faz, não tem mudança, não tem como. Não adianta querer que o tempo faça o seu papel, que eu também já disse que o tempo aí, embora seja bem relevante, ele não tem tanta importância aí no quesito mudança na nossa vida, tá? São aí situações esporádicas. Se a gente parar para pensar, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, ou que deixa de acontecer, tem a ver com as nossas ações e omissões. E não só com o tempo, foram as nossas escolhas, né? Provavelmente hoje você vive as consequências das suas ações, né? E não foi só uma questão de tempo. Pouquíssimas coisas na sua vida foram coisas aí que o tempo fez aí alguma coisa. Foi sem ser algo que seja consequência de alguma escolha sua, né? Ou de ação, ou de omissão, enfim. Então você vai verificar o que você precisa melhorar e vai melhorar. Quando você fizer isso e colocar em prática, você vai ver que você vai ter uma predisposição também a se cuidar mais, a se valorizar mais, a se gostar mais.
tem muito a ver também, obviamente, a autoestima com a aceitação, né? E entender também que muitas coisas, às vezes, que a gente não gosta da gente, poderiam ser diferentes se nós fizéssemos aí um processo. Por exemplo, né? Eu adoraria ter o corpo da Verão, sabe? Aquela da propaganda, aquela gente, fantástico. Só que eu não estou disposta a passar pelo processo de ter o corpo dela. A comer com a comida balanceada, eu digo que coloca na balança mesmo, né? A ter uma vida tão regrada, não só na alimentação, mas na questão de exercícios físicos. Há muitas privações e eu não tenho menor vontade de passar pelo processo. Eu tenho vontade de ter o resultado dela, mas eu não quero passar pelo processo. Logo, o resultado é que eu não terei o corpo da Verão. Entende? Então, isso é muito importante a gente conscientizar. Isso vale para tudo na nossa vida. Por exemplo, eu quero sim viver uma história de amor com meu companheiro. Eu quero sim me sentir mais bonita. Eu quero. Só que eu não quero passar pelo processo. Eu não quero ter que conversar pensando mais nos meus sentimentos e não nos apontamentos. Eu não quero ter que relevar um pouco mais. Eu não quero ter que ficar me policiando. Eu não quero acordar um pouquinho mais cedo para arrumar um pouquinho melhor o meu cabelo, assim eu sei que eu me sinto melhor. Eu não quero trabalhar um pouco mais para que eu tenha aí um guarda-roupa mais interessante para mim, que me ajude a esconder aí algumas coisas que eu não gosto no meu corpo, por exemplo. Então, se você não estiver disposta a passar pelo processo, seja pelo que for que você quer, você não vai alcançar. Então, se você quer, nesse caso, aumentar a autoestima, você tem que estar disposta a passar por este processo. Não é uma questão, não é uma coisa assim complexa, e sim mais de força de vontade, de aceitação, né? Esses dias eu atendi aí uma cliente, uma amiga cliente, as minhas clientes viram amigas, né? Mas enfim, e ela falou assim pra mim, sabe qual é o meu problema? Eu não tô conseguindo, era uma meta, né? Porque, gente, eu preciso de alguma coisa que me dê força de vontade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amores. Não existe um remédio em farmácia alguma que lhe dê força de vontade, tá? Força de vontade é exclusivamente opcional, ok? Força de vontade é aquele dia que você toma a decisão. Muitas pessoas dizem assim, por exemplo, em questão de regime. Eu demorei 10 anos para tomar uma atitude e começar a fazer um regime. Ele não demorou 10 anos para tomar uma atitude e fazer o regime. Foi um momento fatídico na vida desse ser humano que ele decidiu a ter uma nova educação alimentar. Então, você não demorou 10 anos, essa pessoa não demorou 10 anos, ela demorou provavelmente assim, são segundos, é uma decisão. Então, você tem que estar decidida, você tem que ter força de vontade. A força de vontade é decisão. Você vai tomar essa decisão, vai se dar esse direito, né? Então, é muitíssimo importante você ter essa consciência, tá? É diferente na vida, gente. Por mais que você tenha um coach, por mais que você tenha personal trainer, na sua vida terão diversas, olha, eu posso dizer assim que a maioria das coisas precisarão da sua força de vontade para ter diferença, para ter resultado, tá? Até mesmo quando a gente tem coach, eu sou coach, tenho clientes, se a cliente, né, não estiver disposta a fazer a parte dela, eu posso estar com ela diariamente, várias vezes por dia, e ela não vai ter resultado. Porque por mais que ela faça, se ela não fizer com empenho, ela não vai ter resultado. Então, você precisa de ter aí a decisão de ter força de vontade para você melhorar, seja qual for o cenário na sua vida. E, obviamente, você vai aí criar situações, né, para que, falando da autoestima, para que você contribua com que você se ache bonita, para que você contribua, para que você se goste, tá? Por exemplo, outro dia eu brinquei aí com vocês que eu tenho uns fiozinhos aqui, né? Eu não sei se dá pra ver porque eu tô sem óculos, não tem.
não consigo enxergar os fiozinhos. Mas enfim, o meu cabelo, se eu não tomar cuidado, ele fica cheio de fiozinhos. Minha cabeleireira diz que são fios novos, mas enfim. E eu não gosto, eu passo leave-in. Aí você fala assim, ah, que coisa boba. Não, não é boba. Porque se eu não passo aquilo no cabelo, assim, no ajeito, eu não gosto, eu não me sinto bem, né? Então são coisinhas, né, que a gente pode aí se ajudar. Tem gente que fala assim, Jaque, poxa, eu tenho uma barriguinha, eu não gosto. Amiga, usa calcinha alta, usa cinta. Enfim, use acessórios, roupa, que valorize aquilo que você gosta em você e que esconda, né, que aquilo que você não gosta, né? O pessoal fala assim, ah, eu tenho o rosto muito largo. Ajuda, aprenda a fazer maquiagem no YouTube, tá lotado de técnicas de maquiagem para afinar um pouco o rosto. São coisas, são recursos que a gente pode e deve utilizar para nos ajudar a nos sentir mais bonita. Mas lembrando, nada disso adianta se toda a sua vida, todo o nível, né, de satisfação da tua vida tiver aí com média baixa, tá? Porque se fosse assim, pessoas lindíssimas não teriam depressão. Se fosse assim, pessoas lindíssimas, quando eu digo lindíssimas, é nesse estereótipo aí que a mídia coloca, né? Que a maioria das pessoas acham bonita, vamos colocar assim, né? Muitas pessoas que são assim muito bonitas, né? Que a maioria das pessoas julgam muito bonitas, também passam por problemas, inclusive de autoestima. Não se acham bonita, por mais que tem toda uma mídia falando que ela é lindíssima. Isso por quê? Porque ela tem aí problemas, algum conflito interno, ou alguns conflitos que não estão resolvidos, né? E mágoas, enfim. Então, tudo isso é muito mais importante aí do que as nossas táticas, né? Para ficar aí mais bonita. Isso é bom, faz parte, são os recursos, a gente deve sim utilizá-los, né? Mas com certeza está longe de ter aí grande relevância. Ele é bom, mas não chega a ser tão importante. Importante mesmo é você aprender a analisar realmente aí o nível de satisfação da sua vida e corrigir aquilo que você vê que está baixo. Vai fazer aí diferença com certeza na sua vida quando você listar. De novo, eu vou dar aí o PDF para vocês, né? Então vocês vão listar aí o lado pessoal, profissional da sua vida, né? Para que vocês consigam ter aí uma análise mais fácil de como que tá e o que você pode fazer. Se você pensar assim, mas eu já sei o que tá bom, o que não tá, isso para mim tá tranquilo. Eu tenho um desafio para você. E eu gostaria que você aceitasse esse desafio. Duvide daquilo que eu tô falando. Duvide. Coloque em prática. Porque eu garanto para você, por mais que você ache que você sabe todos os cenários de grau de satisfação na sua vida, a hora que você aplica, a hora que você coloca no papel, a hora que você analisa, você vai ver que você terá grandes surpresas, tá? E também quando a gente coloca aí no papel, quando a gente se concentra, né? A gente tem aí um raciocínio lógico muito avançado em cima de todo este contexto e por isso que na maioria das vezes vem grandes insights, né, que podem aí facilitar demais a rotina de cada um de vocês, tá? Então, resumidamente, a autoestima, a base dela é a sua qualidade de vida. A base da autoestima é o quanto está de satisfação aí a sua vida como um todo, né? Então você precisa levantar o seu nível de satisfação em todos os aspectos da sua vida e a hora que você melhorar isso, você vai ver que automaticamente você vai melhorar aí a sua autoestima. E isso independe do seu biotipo, independe se você é alta, baixa, magra, gordinha, não importa. O que realmente importa é você entender que você pode e é bonita do jeito que você é por fora e o que você é por dentro, o como está a qualidade da sua vida que vai fazer a diferença, que vai ressaltar a sua beleza, né? Existem pessoas lindíssimas, mas que poucas pessoas realmente as acham bonita, né? Fala assim, é bonita, eu não sei, não acho ela tão bonita, você é lindíssima, né? Se você olhar, nossa, mas ninguém acha, por quê? Que é uma pessoa amarga, é uma pessoa antipática,
é uma pessoa arrogante. Então esses comportamentos não fazem com que a pessoa seja vista como bonita, não é verdade? Vocês conhecem pessoas que você fala assim, ela é bonita, não sei se é bonita, aí você fica em dúvida. E na verdade, se você visse uma foto dessa pessoa, você fala, nossa, ela é lindíssima. E isso porque tem muito mais a ver do que é de dentro, tem muito mais a ver com o seu ser, né? E não aí com o seu visual. Então, se você quer melhorar o seu visual, se você quer se sentir bonita, se você quer ter a sua autoestima elevada, melhorar ainda mais a sua autoestima, melhore a sua qualidade de vida. Verifique, analise o grau de satisfação em todos os aspectos da sua vida. Você vai fazer isso, você vai listar e aqueles que você viu que estão um pouquinho mais aquém, você vai criar estratégias para você melhorá-los. E agora, para você que ficou comigo até o final, eu tenho uma informação para você. Eu vou selecionar 5 pessoas para fazer em conjunto o nível de satisfação, ok? E a gente vai conversar tópico por tópico, tá bom? Esse é o meu presente para você que me acompanha. É um presente para você que confia naquilo que eu estou dizendo e mais do que isso, coloque em prática, tá bom? E se você ficou com alguma dúvida, por favor, me mande aí uma mensagem, tá bom? E mais uma vez, obrigada pelo carinho, pela presença, pela força, pelo apoio. Gente, eu não vou dizer o nome, mas eu estou emocionada com cada um de vocês aqui, tá? Amanhã tem mais, às 20 horas live. Não sei o tema eu decido sempre no dia, gente, vai de acordo com a minha inspiração, tá bom? Mas é sempre um tema aí muito bacana aí pra vocês, tá? E claro, também aí aceito sugestões de tema. Muitíssimo obrigada, que Deus ilumine a vida de vocês, as abençoe abundantemente. Beijinhos, eu vou encerrando, até a próxima. Tchau, tchau, obrigada.